graças a Ti. Aleluias. Nós lhe adoramos. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E nós reverenciamos o amado. Nós reverenciamos ao Senhor. Nós rendemos graças, louvores e honra. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por todas as manifestações do Teu poder em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor e adoramos o Senhor por quem o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é o Criador, o Senhor é o majestoso, o Senhor é o vencedor. Ah, Pai, obrigada. Nós rendemos graças a Ti. Nós estamos crescendo e avançando, porque nada vem de nós mesmos. Tudo vem de Ti e volta para Ti. A nossa vida foi feita pelo Senhor, e essa vida se volta a Ti em ações de graça, em bendizer o Teu nome, e reconhecer que a nossa força vem de Ti, que se não fosse o Senhor, oh Pai, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Deus. Nós somos fortes porque o Senhor nos fortalece, porque vem de Ti, e nós reconhecemos e adoramos a Ti, Pai, bendito e amado, Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Você está feliz? Aleluias. Nós reconhecemos, querido, que Jesus Cristo estava com Deus no princípio de tudo. Ele sempre esteve lá. E quando houve uma necessidade, por causa do amor de Deus por mim e por você, Jesus Cristo se dispõe e Ele se entrega a viver uma vida de humano, a ser como nós, a viver essa experiência. E Jesus Cristo vive uma experiência humana sem nenhum pecado, sem nenhum entrave, sem nenhuma falta, e engrandecendo a Deus. E Jesus Cristo, sabendo do objetivo principal dele, de se entregar por mim e por você, ali no Getsemane ele chora, ele transpira sangue, tamanha pressão que os vasos sanguíneos superficiais não aguentavam, extravasou sangue. E Jesus Cristo, olha, essa separação de viver, eu vou ficar longe do Senhor. Quando eu absorver o pecado da humanidade, quando eu absorver o mal feito, vou ficar longe do Senhor. Afasta de mim o cálice, eu não quero ficar nenhum momento. Porque Jesus, numa experiência humana, ele não estava separado de Deus. Eu não quero ficar separado do Senhor. Mas olha, não que seja a minha vontade, mas a sua. Porque eu sei do trato inicial, eu sei do objetivo. Se eu passo essa fase, todo mundo volta para casa, vai ser relacionamento, o Espírito Santo morando dentro do homem. Isso é muito maior, alegria proposta. Jesus Cristo viu a alegria nisso. E aí ele se entrega, querido. E ele morre, ele desce às profundezas, ele passa 3 dias. A morte de Jesus Cristo, a crucificação, não é um folclore, não é um mito, não é uma conversa, não é uma utopia. É uma realidade. E ele morto 3 dias, ele ressuscita ao 3º dia. E foi visível essa ressurreição. Jesus Cristo, quando ele se mostrou ressurreto, vencedor, a morte não pôde o deter. Nada pode deter o nome de Jesus Cristo. Ele é o vencedor. E ele nos tornou mais que vencedores. Amém? Você pode se sentar. Deus é bom todos os dias, querido, não como uma repetição, uma vã repetição, mas se Jesus Cristo é o fundamento, se não, Ele é o fundamento da palavra, todos os dias nós precisamos crescer nessa revelação de quem Cristo é, amém? Porque muitas coisas, elas têm entrado, muitos pensamentos, muitas coisas, e nós precisamos ter centralidade. O central da minha vida é Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o fundamento. Eu estou na base que é Cristo. E a partir de Jesus Cristo, nós vamos pensar, nós vamos agir, nós vamos ver aquilo que Deus vê. Você sabia
que quando você olha a partir de Jesus Cristo, você tem uma ótica diferente e uma ótica assertiva sobre qualquer problema. Sobre qualquer problema. A mulher pega em adultério, a lei dizia que ela havia de ser apedrejada, ela teria que pagar por aquela situação. Todo mundo pressiona Jesus Cristo, né? E aí, vai ser amor mesmo? Ele é a manifestação de amor? Ele vai cumprir, ou ele vai desobedecer a lei de Moisés? Ou ele vai ser amor e vai... Todo mundo trazendo uma situação ali para pegar Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, olha, eu não te condeno. Cadê teus acusadores? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Quando nós olhamos, querido, pela centralidade que é Jesus Cristo, nós teremos respostas assertivas, resolutivas. Nós estamos em um tempo de muitos pensadores, né? E glória a Deus pela ciência, glória a Deus por pensamentos. Mas, queridos, pensamentos que não estão alinhados à palavra de Deus, que a centralidade não é Jesus Cristo. Já viu o tapa-buraco? Aquelas estradas bem esburacadas. E aí vem alguém, faz um recapeamento superficial, tapa o buraco. Mas quando vem a primeira chuva, quando começam a passar veículos pesados, o problema está lá. E ele vai manifestar. E aquele buraco que era desse tamanho, juntou com outro que era de igual tamanho que estava do lado, virou uma cratera. Cratera. Você sabe, buraco grande. Isso virou um problema muito maior. Por isso que nós precisamos pensar na centralidade que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a minha mente está sendo renovada no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que a sua vida está sendo manifesta em minha vida. Por isso eu sou curado. Por isso eu sou próspero. Por isso eu sou desenrolado. E eu vou avançar e vou crescer. Amém? Hoje em dia, querido, grandes homens, eles enchem lugares para difundir métodos, difundir ideias. E as pessoas vão, porque existe fome nas pessoas. Existe vontade de saber, existe vontade de crescer, de se libertar de certas amarras. Mas aonde Jesus Cristo não é o centro do pensamento, da ideia, da junção, da visão, não é de longa duração. É para um tempo, vai servir. Por algum momento, mas não é algo que está acontecendo de dentro para fora. E toda cura, querido, que é de dentro para fora, nós somos curados, amém? De dentro para fora, o Espírito Santo veio morar dentro de nós, como nosso ajudador, nosso auxiliador. Quando aquele problema chega, não, moço, já resolvemos. Ele já se manifestou como solução, já estou livre disso. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem coisas que são resolvidas e às vezes o inimigo quer dizer, olha, não é bem assim. Olha, você falou, mas está aí. E nós precisamos renovar a nossa mente no que a palavra diz e dizer, aconteceu. Está feito. Eu não volto atrás. Por isso, quando eu lanço uma palavra, eu posso por um momento não estar vendo ali, mas eu creio que aconteceu, eu me firmo na palavra. Nós somos o povo da fé, querido, e fé é comportamento. E se comportar envolve a maneira como você se porta, como a maneira como você se apresenta e a maneira como você fala. E quando eu estou confessando uma palavra, eu me porto. Eu me comporto correspondendo àquela palavra. Por isso que nós não temos um semblante abatido, caído, desanimado. E logo eu falo o que a palavra diz. E eu não abro mão. Agarrado com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém? Tem pessoas que estão com medo de entrar em 2025. Que nós entramos em 2025, querida, há muito tempo. Porque o tempo de Deus é perfeito. Nós não estamos dependendo, claro, tem o Cronos, tem um calendário a ser seguido. Mas nós não temos medo do janeiro, medo do fevereiro. Porque janeiro é o pior mês. Não, é o nosso mês de frutificação. É o melhor mês. Porque dezembro é um mês onde as pessoas elas passam muito, aumenta os casos de depressão, a ponto de psicólogos, psiquiatras fazerem plantões
para dar maior assistência emocional. Não, para nós estamos em alegria, em paz. E sabe, querido, quando eu digo para nós, não é que nós estamos acima das pessoas, coisa que fôssemos melhores. Mas o fato de você estar vivendo essa realidade, isso pode pegar outros. Isso, você pode ter uma palavra. Não se aveste, não. Eu estava em uma sala de espera, e uma agonia, uma pressão, e um idoso dizendo, não, porque eu vim aqui só buscar um papel, porque eu estou doente, minha doença não tem nada que resolva, eu vou morrer, é só um paliativo. Aí eu digo, olha mulher, te avesta, porque o homem está bem aqui, tu está aqui na tua pressão, olhando só para o teu umbigo, e o homem está aí dizendo que está só esperando a morte chegar. Eu digo, não, deixa eu lhe dizer, existe uma palavra. O Senhor vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Não, o Senhor não vai ter morte precoce, não, o Senhor vai morrer farto de dias. Sabe, querido, quando você está cheio dessa palavra, você olha uma circunstância, você não fica preso na sua, você agarra do outro. E ajuda a levar, levando as cargas uns dos outros. Você não está mais, não, porque é minha vida, porque é meu isso, meu aquilo. E a igreja de Cristo, ela tem essa verdade com ela. Que nós não olhamos para nós mesmos, assim como Cristo não olhou para Ele próprio, não teve sua vida como preciosa, mas Ele olhou a alegria proposta e por isso Ele se esvaziou de ser Deus e veio em forma de homem para resolver a questão da humanidade. Não é que a gente é o 12 agora e vai sair solucionando os problemas das pessoas. Mas Cristo é essencial e você carrega o Cristo e você pode apresentar. Olha, é como aquele homem na Porta Formosa quando vira para Pedro, né? E um outro discípulo que estava com Pedro. E ele pede uma moeda. Algo que ia resolver um problema ali momentâneo. Mas Pedro diz a ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. A palavra que você tem, ela é uma palavra resolutiva e permanente. Ela resolve e deixa resolvido. E aquele homem saiu andando. Ele saiu de uma condição de mendigância, à margem da sociedade, para um homem que está pleno agora, vai trabalhar, vai voltar para a sua família, vai se livrar daquele estigma e vai ver uma vida plena em Deus. Por isso que eu e você, nós estamos na terra. E sabe, querido, 2025 é o melhor ano de nossas vidas. Nosso pastor falou de uma palavra sobre frutificação. Nós vamos frutificar em tudo. Mas também vai ser um ano de intensidade como igreja. Que já não há tempo para perder. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas também existe aquele que está sujo. E ele está indo numa sujeira muito mais intensa. Mas a igreja está como luz nessa terra. E nessa última hora, querido, muitos que virão a ser filho estão chegando e vão entrar. E a gente precisa se desembaraçar de tudo aquilo que traz peso, tornar a carreira vagarosa. Nesse livro diga assim, se tem uma coisa, eu com meu caroço de feijão, tem hora que meio assim, que se atrapalha com determinados raciocínios, eu digo, não, vamos colocar para o senhor coisa simples, que é para o senhor não se atrapalhar e não perder o que já ganhou. Eu disse, não, do livro diga assim, o que é que a gente pegou firme mesmo? Não torne a sua carreira vagarosa. Porque, querido, o diabo não veio e para a gente assim como um sinal vermelho. Pã, parou. Não, vai dando sinais. Ao longo da estrada vai colocando embaraços. Se torna vagaroso. Você se acostuma com a letargia e para. E fica pelo caminho. E aí eu disse, olha, a gente vai se livrar de tudo que torna a nossa carreira vagarosa. Vamos correr com essa casa, vamos organizar essa casa, vamos organizar o nosso coração, vamos ver se a gente tem alguma coisa, alguma rusga, alguma coisa que a gente não está resolvendo, algum descontentamento, algum mal querer. Vamos fundamentar mais ainda as verdades ouvidas, quais que são os objetivos. Porque a fé, querido, o evangelho é simples. O evangelho, ele é puro e simples. E ele entra nas nossas complexidades e diz, não, menina, isso aqui é assim, ó, se aveste não, fique aí. Você está na palavra de Deus e você está projetado para viver grandes coisas. Tenha a sua expectativa em Deus. Eu lembro, querido, que quando eu entrei na palavra e conhecendo o evangelho desde criança, eu tinha uma fé de pensamento. Eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz. Porque não pode, né? Tem tanta coisa que evidencia, né, a vinda de Jesus nessa terra. Até o povo que não é crente. Eu caçava coisas.
na minha imaturidade, para dizer assim, né? Quando a gente é jovem, quando a gente é novo. Não, até os historiadores dizem, antes de Jesus, depois de Jesus Cristo. Nas aulas de história, quando o professor dizia isso, eu dizia, realmente, Jesus veio. Eu sei que ele veio, mas deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu correr atrás das minhas coisas. Deixa eu fazer por mim. Porque não, Deus está muito ocupado. Olha o tamanho desse mundo para me ficar aqui ocupando Deus. Quando eu via que a pessoa tinha orado por roupa, que a pessoa tinha orado por coisas assim, eu digo, mas isso não é nem, olha, ocupando Deus com besteira, coisa que ela pode passar sem. Mas sabe, querido, nosso Deus, Ele tem prazer em nos ver bem. E nesse prazer envolve tudo. Quando eu entendi que Deus, Ele é um supridor espiritual, emocional e físico, eu não tive mais essas reservas. Eu disse, menina, a gente tem mais que ir lá em quem tem para dar o bom, em quem tem para fazer o melhor, e quem vai fazer infinitamente mais. Porque eu tinha uma fé de saber, eu sei que Deus existe. Mas depois que a revelação chega, eu sei que Ele existe, que Ele está trabalhando em minha casa, em minha família, em meus negócios. Tudo está fundamentado em Deus. E Deus está fazendo aquilo que precisa ser feito em minha vida. Não tenha medo. Às vezes, querida, eu não sei você, mas eu já tive uma fé assim, igual aquelas fórmulas de matemática. Vou saber, mas nunca vou usar. Olha, para que eu estou aqui quebrando cabeça com o valor de X, o valor de Y? Se quando eu vou fazer uma conta é 8 mais 8, 12 mais 12, eu não mexo com nada disso. Eu vou para outro raciocínio. Mas sabe que a gente não pode ter uma fé como uma fórmula que a gente foi obrigado a aprender e que nunca vai utilizar, porque fé é o que agrada a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Deus, que eles creiam nele como o galardoador, o presenteador no caminho. Quem me ensinou isso foi o irmão Luciano. Eu estava dando aula de fé e ele saltou com essa nota e disse assim, Fabiana, você sabe o que significa essa palavra galardão? Eu digo, presente. Mas nesse contexto desse versículo, você sabe o que significa? Não exatamente. Ele disse não, que ele está presenteando no caminho. Ele está se tornando o galardoador no caminho. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de fé aqui nessa terra, querido, no caminho, presentes estão se manifestando. Coisas que você precisa estão se manifestando. Essa é a palavra da fé. Nós não podemos ter, porque na minha vida, sabe, querido, não questione. Não questione o Senhor. O poder do Altíssimo em operação precisa ser maior. Sabe, essa aceitação do poder do Altíssimo. Porque quando Maria pergunta para ele, não, sim, mas como é que eu vou gerar um menino se eu não tenho vivência com homem, se eu não tenho convívio com homem? Aí, como que se dará isso? E o anjo, porque a palavra sempre vai se manifestar naquele momento da dúvida, naquele momento da pressão, e a gente precisa aceitar a palavra. E Maria de pronto aceitou a instrução. Não, mulher, não é da carne não é do sangue não. É o poder do Altíssimo que vai gerar em ti o Salvador. É o poder do Altíssimo. Depois se cumpre em mim. Está aqui a sua serva. Quando você ouvir uma palavra, querido, que vem diante de uma situação imposta, uma situação que você não pode transpor, que você não pode passar por ela por meios naturais, invoque o poder do Altíssimo contido na Escritura. Pegue o poder do Altíssimo, dê nele com ela, sabe? Ponha para ele dar nela, com o poder do Altíssimo. Pronto, está tudo resolvido. O poder do Altíssimo já foi à frente. Aí chega uma má notícia, ei, o negócio aqui está se esbagaçando. O poder do Altíssimo foi à frente. Chegou primeiro. Antes que aquela situação se manifestasse contrária a mim e a você, querido, o poder do Altíssimo já estava lá disponível. E Deus vem para mim e para você e diz assim, não, essa peleja você não peleja, porque eu já venci por você. A Bíblia diz que Elias, Eliseu, ele revelava os segredos de um rei inimigo para o rei de Israel. E ele dizia assim, olha, não desce ali pela prainha não, que ele vem subindo e ele vai te ataiar lá. Trazendo para a nossa realidade, amém? Você está compreendendo isso? Ele revelava os caminhos, as estratégias de guerra de um outro rei, do rei inimigo. E aquele rei inimigo fica inflamado contra Eliseu e diz, quem é? Quem é? Porque tem um traidor aqui entre nós. Aí alguém se levanta e diz, não, o poder do Altíssimo.
opera na vida de Eliseu e revela até o que o Senhor fala no quarto, no lugar de dormir, na beira da cama. Para mim, deixa eu ir atrás desse Eliseu. Deixa eu ir atrás dele, ele está atrapalhando os meus planos. Quando você atrapalha os planos do inimigo, querido, e que ele lança uma investida contra você, fique tranquilo. Não vai, se é fogo não lhe queima, se é água não lhe afoga. Quando chega para Eliseu, que cerca um único homem, um exército, querido. Você imagina o potencial de Deus contido em um único homem. Porque um exército vai buscar um homem e um menino que andava mais ele. O potencial, você precisa se ver como Deus lhe vê. Aquele homem precisou de um exército para ir buscar Eliseu. E quando o menino sai fora, eita Eliseu, estamos lascados, estamos cercados, meu Deus, e agora? Se apavorou. Mas Eliseu disse, não, maior são o que está conosco do que o que está com ele. Maior é Jesus. Ele não disse, maior é o nosso exército, maior é a nossa estratégia de guerra, maior é o nosso poder de persuasão. Vou conversar com esse rei, vou desenrolar ele vai deixar eu sair aqui na manha. Não, maior é Cristo. Ele não apontava para Jesus Cristo na velha aliança. Embora ele não fale o nome de Jesus, mas diz, maior é o que está conosco do que o está com ele. Abre o olho dele, deixa que ele veja, para que o servo visse aquele livramento, para que aquele servo visse que Deus já tinha providenciado. Ele amanheceu o dia, querido, com aquela situação. E Deus também já tinha amanhecido aquele dia. Não, pô, deixa que Eliseu eu cuido lá. Querido, Deus é interessado em nossas vidas. O homem sem Deus não é nada. Deus sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Mas ele tem um amor por mim e por você. E ele se antecipa, ele se adianta a coisas que vão acontecer. É uma vida de benefícios permanentes. E quando eu estou vivendo nessa verdade, querida, eu não estou preocupado. Pai, eu sei, o Senhor já foi lá no dia de comprar o material escolar. O Senhor já foi lá no dia de pagar o IPVA. O Senhor já foi lá no dia de fazer a feira. Às vezes, querida, a gente está atemorizado com coisas que vão passar. E nós precisamos nos fundamentar naquilo que é permanente, porque nós não estamos aqui. Um dia eu disse, mulher, tu não está aqui só para pagar boleto, não. Tu não está aqui, presta atenção, você está indo para a eternidade. Você está indo para o céu. E essas coisas cotidianas da nossa vida, elas podem atrapalhar essa carreira, elas podem atrapalhar essa chegada, esse vinde bendito do meu Pai. Está aqui, o céu preparado para você desde a fundação, desde os tempos. Sabe, querida, a gente pode perder ansioso com isso. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Isso é coisa de pagão. Isso é coisa de gente que não tem aliança, esse pensamento. Mas aos filhos, querida, ele dá enquanto dorme. A Bíblia diz que leões passam fome. Filhos de leão. Leão é um exímio caçador. Ele vai atrás da caça. Quando ele mira, não tem quem tira da boca dele. A Bíblia diz que o filho dele está passando fome. Mas os filhos de Deus não têm falta de nada. Ah, mulher, porque tu está me animando, é uma mensagem motivacional para a gente entrar em 2025, porque hoje é o primeiro domingo de 2025. Não, querido, não é uma mensagem motivacional, é a palavra de Deus que nunca colocou desânimo no nosso coração. Porque Cristo, ele é o verbo que se fez carne, ele se encontrou com um sepultamento, com um caixão andando para ir ser sepultado. Aí ele tocou e devolveu o menino para a mãe. Querida, essa palavra ela não é motivacional, no sentido de uma filosofia humana, mas ela é a própria motivação. Porque Cristo quer nos ver alegres, felizes, resolvidos, sabe, supridos. É a ideia de Deus. Pensamentos positivistas são ideias humanas. Mas o pensamento de Deus, querido, eu é que sei que pensamento que tem a seu respeito é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Porque um pensamento motivacional, uma mente motivada, querida, às vezes ela não tem paz. Ela só é um papagaio. Eita, eu estou alegre, já beijei a árvore, já peguei na terra, andei descalço em cima das pedras, já banhei na água fria. Eita, meu dia, meu ano. Não, querido, pensamentos de paz. Você anda em paz, você anda em alegria, para dar o fim que você deseja. Não é um rito,
Mas é um apegar-se à palavra de Deus. Pai, os seus pensamentos são de paz, né? Não é de mal. O Senhor não projeta o mal para mim, mas o Senhor me livra do mal. Ei, o Senhor quer dar o fim que eu desejo. Se eu lhe perguntar aqui, querido, cada um de vocês aqui quer ter um fim. Cada um de vocês quer ter um platô, um estabilizar. Não, é quando eu comprar a casa. Não, é quando eu me casar. Não, quando eu gerar meus filhos. Não, é quando minha empresa expandir. É quando eu mudar aquele endereço daquela empresa. É quando eu formar um menino. Oh, Deus olhou e disse assim, rapaz, pronto. Vai lhe alegrar o coração? Eu vou fazer por você, eu vou à frente, eu vou zelando de tudo isso, não é na força do seu braço. Sabe o que Deus fala para o povo de Israel quando eles saem do Egito? Olha, quando você enriquecer, quando você prosperar, não diga, o meu braço me deu essas coisas. Eu prosperei porque trabalhei, porque pensei, porque consegui fazer a melhor estratégia na minha mente, porque eu sou um cara desenrolado, porque eu sou uma mulher que voa à frente. Não, diga Deus. Deus me desenrolou, Deus abriu o meu caminho, Ele aplainou, Ele derrubou portas de bronze, Ele fez caminho em lugares que não havia um caminho, Ele fez conexões impossíveis para que eu fosse beneficiado nisso. Deus, Ele é o centro, querido, e Ele vai à frente. Ele deseja ver a mim e a você bem. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. A Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas agrada-te do Senhor. Eu ficava assim, agrada-te do Senhor, Ele satisfaz o desejo do seu coração. Aí eu peguei só essa palavra, agrada-te. É viver uma vida agradável. Você já entrou, para ser mais preciso, já entrou assim num ambiente que tem um cheiro bom? Aí tem uma comida boa, um sofá bom, um lugar que você se senta, que você... É um ambiente bom, menino, um ambiente tranquilo. Esse agrada-te do Senhor é você entrar na presença. Nós já entramos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Através dele, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a presença de Deus não é uma fuleiragem que você entra e sai. Não é isso, querido, é um estado permanente. Só que essa revelação você precisa amadurecer isso no seu pensamento. Amém? Mas na presença você fica agradável. Eita, cheiro bom. Eita, comida boa. Eita, sofá bom. Eita, canto bom. Eita, marido bom. Eita, meninozinho bom demais. Eita, minha igreja eu amo. Ah, eu vou viver. Sabe, querido? Agrada-te. Você está agradável. Você não está avesso à presença. Você não está desconfortável na presença. Mas a presença, ela é confortável. E você decide, como uma boa cama, querido, quem se organiza para deitar nela e ficar confortável é você. A maneira que você vira, a maneira que você se ajeita. E aí nós precisamos entrar na presença, que já entramos, e nos ajeitar nela. Agrada-te. Senhor, eu estou agradado no Senhor. Eu estou feliz, eu estou alegre. Eu vejo muitas pessoas, querido, que falam assim, eita, Fabiana, se o evangelho for isso aí que você está dizendo, essa coisa simples. Mas é simples, porque no mundo nós passamos aflições, mas nesse agrada-te, nessa disposição de bom ânimo, nós nos alegramos, tem de bom ânimo. Cristo venceu, o maior venceu, e Ele nos fez mais que vencedores. Eu sem revelação da palavra, querido, eu tinha mania de botar palavra no versículo que não existia. Cristo venceu e nós também venceremos. E não está escrito, Ele venceu e nos deu uma posição de mais que vencedores nele. É como o nosso pastor trouxe o exemplo no domingo, da esposa do boxeador. Ela não apanha, ela não treina, ela não se esforça, ela não condiciona o seu físico e o seu emocional para ir, mas quando ele vence, o prêmio é dela. Ela usufrui sem levar nada, sem levar nenhuma intempérie, sem participar daquilo que foi ruim. Só participa do bom, dos louros, da festa. E Cristo, querido, nos poupou da morte eterna. Ele foi para o sacrifício de cruz, para a morte martirizada, a morte penalizada, a morte humilhada, a morte desacreditado. Porque um ladrão disse para ele, eu creio em ti como Cristo de Deus. O outro disse, se tu é Cristo, desce da cruz.
Cristo aguentou todas as pressões, querido, e disse, pronto, agora você é mais que vencedor. Por isso que nós não podemos, querido, ser pessoas miseráveis. A mentalidade do vermezinho de Jacó, não é porque eu estou sendo sofrimento demais, eu estou sendo penalizado demais. Organiza as suas emoções em Deus. Senhor, não deixe que eu fique vendo essa situação do jeito que o Senhor não vê, não. Porque o Senhor não vê essa situação maior que a mim. Essa situação não é maior que o Senhor. Não deixe eu ficar pintando demais, não. Essa situação, esse gigante. Desde que eu tenha, Senhor, a visão de Davi, quando vai diante de Golias e não chama o Golias de gigante, mas chama de incircunciso. Senhor, me assiste aqui nessa fraqueza, porque o dia mal chega, não tem? Não tem, não. Tem porque tem. Senhor, nesse dia mal aqui, ajuda para que eu organize, para que eu fique bem, para que eu bote cada coisa no seu lugar. Aflição, oposição, incircunciso, sem aliança. Aqui, entre nessa caixinha aqui, se organize. Eu mais que vencedor, assentada à direita de Deus nas regiões celestiais. Eu estou com o vitorioso. Eu sou vitoriosa. A gente precisa ser rápido, querido, porque o mundo jaz no maligno. Você já viu quando, antigamente, quase não usa mais essa palavra, né? Mas eu estou esses dias muito com essa palavra na mente, jaz. Jaz. Aí diz assim, aqui jaz Pedro da Silva Costa. Aqui jaz Francisquinha, Marinha, Rosinha, né? Que a pessoa está sepultada ali, está morta. Só tem um endereço de sepultura. O endereço da sepultura do diabo é o mundo. Jaz no maligno, está sepultado, está se acabado com ele. Tudo que não presta está junto. Mas eu e você estamos assentados à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. É uma posição. E nós precisamos dizer, Pai, não, eu não nasci da vontade humana, de carne e sangue, mas eu nasci da vontade de Deus. Então, aquilo que faz parte da vontade humana, carne e sangue, o mundo não pode influenciar a minha vida. Eu preciso alinhar a minha mente à mente de Deus. Porque os pensamentos de Deus, eu é que sei que pensamentos que têm a seu respeito, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E a gente precisa se apegar a isso e dizer, pronto, eu vou viver tudo aquilo que Deus diz. Tudo aquilo que Ele falou. Amém? E enquanto eu vivo, eu sirvo. Eu sirvo. Querida, as obras não salvam. Nesse livro, diga assim, uma tônica muito forte, as obras. Não é o tanto de sopa que você deu, não é o tanto de doação que você fez para casa lá e continuará fazendo. Não é o tanto de como você se operou, porque nós fazemos parte de uma igreja operacional. Amém? Que vai atrás do perdido mesmo. Isso não está nos salvando, não. Isso não é uma garantia da nossa salvação. Cristo nos salvou, a garantia da nossa salvação é Cristo, mas enquanto aqui nessa terra nós operamos nos interesses do nosso Pai. Já viu empresa de família? E aí o pai tem uma visão, ele tem uma ideia. E ele fundamenta aquela empresa. E os filhos vão vir atrás, trabalhando. Cada filho num setor. Vai ali para o setor de contas. Vai ali para o setor de produção. Vai ali para o setor de expedição. Vai ali para o setor de RH. Eu ia dizer RG. RH, que é contrata, demite, né? Paga os funcionários. Você está entendendo, querido? E é isso que nós estamos fazendo. Mas quando nós não operamos bem, querido, nisso, nós estamos sendo tropeço. Deus, Ele não é que se não for eu, ninguém vai fazer. Porque tem que ter eu lá. Não, querido, Deus levanta outro. Deus levanta outro e Deus não tem essa dificuldade de levantar outro. Que vai correr até melhor. Que vai dar até mais valor. Que vai se entregar até melhor naquilo. Amém? Que vai desejar aquilo. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Quando nós estamos aqui, querida, abraçando, honrando esse ambiente de salvação, esse ambiente onde as pessoas estão curadas. Eu digo mesmo, eu estou ministrando a palavra, eu estou abraçando pessoas que chegam na igreja. E eu sei que tem pessoas que estão alcançando os meus. Tem gente que está fazendo a mesma coisa para os meus, porque isso aqui é de alguém. Que eu estou me dispondo, que eu estou me colocando como, Deus, olha, eu não vou ser impedimento, eu vou ser bênção aqui, onde o Senhor me plantou e já deu tudo certo. E eu sei que tem outra pessoa com essa mesma mentalidade, que está acessando alguém que é meu. Você está compreendendo isso, querido? Igreja é a melhor coisa que existe. Igreja é uma visão perfeita. Nós não somos perfeitos, querido, porque ao hospital só vai quem está doente.
Oi, menino, o que é que tu está fazendo aqui nesse hospital? Nada, eu vim aqui. Não tem isso, querido. Vai para o hospital quem tem necessidade. Igreja, querido, é um hospital onde nós entramos para sermos curados. E existem curas. A cura, ela é instantânea, porque Jesus Cristo não está dando nada em download, em conta-gota. Mas a revelação, às vezes está caindo dessa forma no meu coração, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu pegasse e corresse. Amém? E por isso, querido, se eu ainda estou no processo, eu não posso atrapalhar a carreira do outro que já venceu o processo, já está correndo. Mas se coisas acontecem, querido, nós oramos uns para os outros, amamos uns os outros. Sabe aquele que está de pé, vigia para que não caia. Amando, entendendo as debilidades e a humanidade das pessoas. Todos nós temos uma diferenças entre nós, mas Cristo unifica tudo. Ele é o unificador de tudo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, pronto, eu não vou sair da igreja por causa do irmão que não me deu bom dia, porque o irmão não é maior que Jesus Cristo. Eu não vou sair da igreja porque a minha liderança me deu um chama, porque a minha liderança me chamou para uma poda. Olha, vamos podar, vamos se ajustar, você vai ficar aqui num tempo, você vai precisar aprender. Eu não vou, porque isso não é maior que Jesus Cristo. E quando eu tenho esse entendimento, querido, eu levanto disso e corro mais veloz. Amém? Esse é o tempo de frutificação. Nas nossas vidas, é a palavra que nossos pastores tiveram direções. E sabe, querido, essas palavras não vêm como, é porque tem que ter, né? Para compor um banner. Não, querido, é uma revelação, é algo espiritual. É algo que todas as vezes que você falar, vai ativar na sua vida. Vai ativar a frutificação, vai ativar colheitas esperadas e inesperadas. Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá crescimento. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, querido, aquilo que nós estamos fazendo da palavra, a palavra está sendo plantada em nós, e ela está sendo regada pela palavra, mas Deus vai dar o crescimento. Deus vai dar o crescimento. E você já viu Deus fazer alguma coisa pequena? Alguma coisa insuficiente? Alguma coisa pouca? O crescimento de Deus, que sempre é expansivo, sempre é maior, sempre é visão de alargação, visão de crescimento, visão de amplitude. Amém, queridos? Nós precisamos ficar nessa verdade, nessa palavra. Salmo 68, 19, diz assim: bendito seja o Senhor. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O pastor falando sobre sementes, né? E falando dessa palavra, sementes, e eu falei: Senhor, nós vamos frutificar sementes que já foram plantadas, da palavra de Deus. E eu fui pesquisar, uma semente, ela já é fecundada, fertilizada, para o fim que ela tem que gerar. Um pé de manga, quando você vê o caroço da manga ali, tem um pé de manga. Não tem um pé de amora, um pé de ameixa, é um pé de manga. Porque a fertilização, a fecundação que foi gerada ali, já deu a identidade e o destino. Botou identidade, é manga, é destino, vai ser sombra e fruto. Porque existem frutificações, querido, que nós vamos comer o fruto, mas também vai servir de sombra, vai servir de refrigério, vai servir de abrigo. Mas quando saiu da boca de Deus, já saiu com fertilização, com fecundação, com objetivo, com identidade. E eu e você não podemos desperdiçar as sementes. Assim como nós já temos uma frutificação pronta, uma colheita, mas esse processo se renova. Pai, eu vou plantar mais, eu vou plantar a palavra, eu vou crer na palavra. Existem pessoas que falam: não, você está confessando a palavra e nada está acontecendo. Ei, tem condição não, ó. Tem de jeito nenhum. Você às vezes vai olhar para um vulcão e não vai ver a erupção dele ali, mas tem lava quente lá dentro. Ele está ativo, ele está lá, ele não deixou de ser vulcão. E uma hora vai entrar em atividade e você vai ver o resultado da atividade vulcânica. Querido, nunca olhe para a palavra: eu estou confessando, eu estou dizendo e nada está acontecendo. Não dependa do seu sentimento para confessar a palavra. Tem dia que nós confessamos a palavra e a gente percebe uma dança, um envolvimento, aquelas coisas se movendo. E tem dias que você confessa
e não percebe tanto assim. Mas sabe o que isso ensina a mim e a você? Fidelidade. Eu vou confessar a palavra do Deus que é fiel. E eu vou ser fiel nesse comportamento, independente do que eu esteja sentindo. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele é verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra não volta para Ele vazia. Você está entendendo isso? Abraão queria um filho. Quando Deus disse para ele: Abraão, olha para a areia, olha para as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão, como assim? Se o que eu estou produzindo, a minha herança, as minhas riquezas, está ficando com Eliezer Damasceno, que é um nascido de minha casa que vai herdar tudo isso. Não, é um que é nascido de ti. Porque em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Abraão querendo um filho e Deus falando de nações. Sabe, querido, nós precisamos ter isso no nosso coração. Às vezes a gente está com uma visão limitada. Porque, né, menino, pagando as contas. E Deus querendo dizer assim: eu quero lhe prosperar para você ser o mantenedor da casa lá. Menina, porque eu quero mesmo é só formar aqui os meus filhos. E Deus querendo lhe prosperar para você ser o que vai pagar a faculdade das crianças. Porque elas virão crianças, mas um dia elas serão adultos. E nós precisamos crescer na revelação de quem Deus é. Porque tudo que Deus faz é amplo, é além, é lá no futuro. Deus já viu. Amém? E nós precisamos... Abraão, eu quero um filho. É um filho, uma descendência. E Deus diz: vai povoar a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás o pai dos que têm fé, daqueles que não veem e creem, daqueles que recebem uma palavra na esterilidade, na impotência, na outra palavra que diz impotência, esterilidade, incapacidade, oposição, tudo que é contrário, e decidem crer. E aquela situação vai revertendo, porque Sara era estéril. E Sara, além de estéril, os dois, idade avançada. E Deus, querido, é Deus que faz o milagre perfeito. Precisou que Abraão e Sara vivessem o sentido bíblico de gerar filhos, por meios naturais. E foi gerado porque Deus operava, porque Deus estava envolvido nisso. Pai, como que vai ser isso se já está na idade avançada? Pai, como que vai ser isso se já acabou o tempo, se já não tem mais meios? Deus, Ele faz os meios, querido. Deus, Ele faz os meios para que aconteça para mim e para você, porque o nome disso chama-se milagre. Era morte, virou vida, milagre. Era estéril, gerou filhos, milagre. O diagnóstico era horrível, não tinha como ser revertido. Está andando sem nenhuma sequela, como se aquela doença nunca tivesse existido naquele corpo. Milagre. Eu não tinha como pagar. Provisão chegou, milagre. Você percebe essas coisas, querido? Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de coisas perfeitas. Eu e você não podemos ser impacientes. Porque eu sou muito imediatista. Eu quero isso para ontem. Se Deus não fizer, eu vou ficar de mal de Deus. Eu vou sair da igreja. Não, querido. Alegre-se no Senhor, agrada-te, te ambienta, fica aqui. De repente, oi menino, chegou. É isso, aconteceu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas fazendo Deus conhecedor de cada uma das suas necessidades. Porque Ele cuida de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, fazendo Deus conhecedor. Deus, Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Eu quero misturar aquele versículo de 2 Pedro, né, com aquele de Filipenses, porque os dois falam de ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, apresente a Ele a sua demanda, a sua necessidade. Não ande ansioso, lançando sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele está cuidando, querido, de cada uma da nossa necessidade. Pai, eu descanso no Senhor, eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que aos filhos o Senhor dá enquanto dorme. Eu vou olhar o canto dos passarinhos. Querido, nós andamos em um mundo que jaz no maligno e tudo coopera para a ansiedade. Músicas
geram ansiedade. Ah, mulher, eu sei, é porque a letra, né, que é desalinhada, a letra fala coisas pornográficas, fala coisas, não, que dá cadência. Muito, a letra sim, não desprezando, mas há músicas cadenciadas para gerar tormento, músicas que são desritmadas, porque não é, Alex? Música não é harmonia, segue ritmos, compassos de tempo, obedecendo a tempo. E quando é assim, ó, cadenciado, gera harmonia e gera suavidade para quem está ouvindo. Agora a gente está num mundo que é 4 batidas ao mesmo tempo. É tudo descadenciado, é tudo fora de ritmo, palavra que atravessa palavra, frase que corta com frase. É uma bagunça, como tudo que o diabo faz, gerando ansiedade das pessoas. Nós estamos em um mundo caído, onde o que você está vendo, o que você está ouvindo é prejudicial, é remoso. Não tem? Se você consumir, vai trazer dano. Agora, quando você olha para a palavra, olha para os passarinhos. Aí Jesus Cristo chamando. Agora é Jesus Cristo com a gente, amém? Chamando. Ei, olha ali os passarinhos, ó. Olha, não planta nada. Não guarda nada. Não faz feira, ó. Contudo, o Senhor cuida. Vai ver os passarinhos. Olha o canto do passarinho como é ritmado. E a própria ciência, ela baliza isso. Ela chancela essa ideia de Deus, a ciência, dizendo que quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para as cores, quando a gente olha para os pássaros, é harmônico e está contribuindo nesse nosso processo de ficar bem. Não andar ansioso, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas do mundo. Não tenha, porque se eu não fizer, não, descanse nele, esteja nele. Você pode abrir em Gênesis 17. Amém? Nós estamos no ano, querido, da frutificação. Gênesis 17. Aleluias. Deus é bom. Você está alegre? Deus é bom. Essa é a sua palavra, Senhor. Ela é digna. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Abrão? Seja maduro. Essa palavra, quando nós lemos na Bíblia, não está falando de inerrância. Vou ser perfeito? Como assim? Não, você vai ser maduro. E o maduro, ele discerne o tempo, o modo. Ele discerne todas as coisas. E ele mesmo não é discernido. Sabe o que é não ser discernido pelo mundo, querido? É você não ser mais um no mundo. Mais um que, recebeu um diagnóstico, mulher, estou triste até as tampas, viu? Acho que eu vou logo comprar a mortaia e contratar o plano funerário. Você não é discernido pelo mundo, você não tem o padrão do mundo, você não olha como o mundo olha. Você se levanta por dentro e diz: eu não morrerei, mas eu viverei para contar os feitos do Senhor. Na minha casa não haverá desgosto, mas os meus filhos são flechas. Eles são flechas, e sendo flechas, eles estão em minhas mãos, que sou o valente de Deus, que sou aquele que estou... Queria que você sabia que para amolar uma faca, tem gente que amola uma faca achando que está abrindo o corte, está fechando o corte. Porque tem jeito certo, tem passada certa, tem jeito. Eu tenho uns parentes que amolam a faca, querido, parece assim uma coisa, parece que eles estão maestrando assim. É um jeitinho assim, mas cada jeitinho daquele abre um corte e deixa o corte sequenciado. Não fica aqueles cortes de tudo assim, picotado, ferro picotado. Mas sabe, querido, você, pela essa palavra, você pode amolar os seus filhos, abrir o corte, deixar habilidoso, deixar direto, deixar com direcionamento para o alvo certo. Nós não tivemos filhos para calamidade, bendito é o fruto do nosso ventre. Essa palavra não parou em Maria, ela está agindo em nós. Não tenha medo, queridos. As pessoas, porque... E eu também já pensei muito assim, meu Deus, quando for... pequenininho é tão bom, meu Jesus, porque só é choro, sujeirinha, coisinha, mas eu estou aqui. Quando chegar a adolescência, Senhor, não tenha medo, querido. Eu aprendi aqui no ponto de pregação a não ter medo do amanhã.
a entender que os filhos, Deus dá a condição de gerar e Ele dá a condição de criar. Não tenha medo de gerar filhos. Existem ideias mundanas que as pessoas não querem ter filho porque não querem abrir mão de si, porque filho é devoção, é abnegação, é renúncia. E também não querem ter trabalho. Não, porque é outra cabeça, é outra mente. Mas que pode ser conduzida por um pai e uma mãe que tem o Espírito Santo de Deus, querido. E vai ser melhor que você, vai ser maior que você. Porque, queridos, eu já comecei esse ano orando pelos jovens da igreja. E eu disse, Pai, nós vamos saber notícia desses jovens, que eles estão, Senhor, operando melhor que nós, que eles pegaram essa palavra. Querido, eu admiro demais os jovens, porque quando eles têm uma ideia, quando eles têm um senso de fidelidade, um senso de pertencimento, quando essas coisas são ajustadas, eles não traem uns aos outros, eles zelam uns dos outros, eles são claros em seus diálogos, em suas vontades. Querido, tudo isso alinhado à vontade de Deus. Nada vai resistir os nossos filhos, nada vai resistir, o Senhor vai conduzi-los. Amém? Esse é o tempo, querido. Porque o meu filho é jovem para ouvir essa palavra. Querido, ninguém é novo demais para saber sobre Jesus Cristo. Ninguém é velho demais para saber sobre Jesus Cristo. Ninguém a palavra, vou usar outra palavra aqui, não é que seja ignorante. Mas assim, ninguém, porque fulano não tem conhecimento, não vai compreender a palavra. Querido, você pode pregar a palavra para alguém que não foi alfabetizado, que não sabe nada, que não conhece, que vê letra, acha que confunde com figura. Mas Jesus Cristo alcança todos os corações. Só fale a palavra. Fale a palavra. Se eu falar, não vai entender. Vai entender. A palavra não volta vazia. Ela já saiu fertilizada. Ela já saiu pronta para gerar aquilo que precisa ser gerado no coração. E a palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele, mas ela vai cumprir com aquilo que ela foi enviada para mim e para você. Queridos, eu vejo pessoas que às vezes não, porque eu já declarei a palavra, eu já confessei a palavra. Limpe a terra do seu coração. Limpe a terra do seu coração. Às vezes nós passamos, querido, por situações e não estamos livres de passar. E a gente tem que ter muito cuidado para essas coisas não cauterizar, não endurecer no nosso coração. Sabe do que eu estou falando? Não vou casar, porque casamento dá problema. Não vou estar junto com os meus parentes, porque parente com parente. Não... Querido, isso são ideias malignas que entram sorrateiramente por causa de situações que já ocorreram. Mas você vai orar pelo seu casamento, você vai orar pelos seus filhos. Sabe, queridos, você vai dizer palavras e as palavras vão se responsabilizar por aquilo. Porque colocar, querida, a nossa vida na tutela de Deus, na dependência de Deus, em quem Deus é dizer, Deus e a sua palavra são um. Então, se a palavra chegar numa confusão, vai ter paz. Se a palavra chegar numa falta, vai haver fartura. Se a palavra chegar num coração que está ansioso, indeciso, vai haver clareza. Deus e a sua palavra são um. Aonde Ele chega, Ele faz aquilo que precisa ser feito. E eu e você precisamos confiar nessa palavra. Nós não estamos, querido, na palavra de Deus para ver se dá certo. Vamos lá, né? Eu já tentei isso, já tentei aquilo, nada deu certo. Vamos tentar a igreja. Querido, a palavra de Deus, ela não é para ser tentada. Ela é para ser acolhida com mansidão. Acolhida com mansidão. E ela vai frutificar. Porque Deus não mente, Deus não engana. Deus, Ele faz infinitamente mais. Abraão, um filho. Deus, nações. Infinitamente mais. A frutificação, querida, eu já plantei muito. Você planta numa cova, dois caroços de feijão, no máximo 3. Olha o tanto de feijão que você colhe numa roça. Numa linha de feijão, numa linha de milho, numa linha de arroz. Olha o tanto que você colhe. Você nem sabe. Existem lugares de lavoura, querido, que o arroz está sendo comido no Japão. Você está entendendo? A sua frutificação, querida, ela não tem barreira. Ela expande. Você não tem nem notícia de onde está chegando. Abraão, um filho. Não, porque, né? Eu quero um filho para deixar herança do que eu já trabalhei, do que eu já construí. Eu não quero deixar para alguém que não é do meu sangue. E deu nações.
Chegue, nações. Sabe, querido, plante na palavra, compreendendo que a colheita vai ser sempre muito maior. Não fale palavras desalinhadas à vontade de Deus. Eu já fui muito assim, às vezes as pessoas vêm apertar a mim, dizer, porque é só falar. Você não fala nada errado, porque você vai atrair. Não, querido, não é uma superstição. Não é como uma superstição, mas é como um acolhimento da verdade. Se nós acolhemos a palavra de Deus como verdade, nós vamos falar a palavra de Deus e deixar ela ativa como verdade na nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Agora, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, que o mundo jaz no maligno. E que nesse mundo existem muitas vozes e nenhuma delas sem propósitos. Assim como a palavra de Deus, amplificada pela sua voz, ela tem um propósito de frutificação, de produção, de aumento. O diabo também tem um propósito, querido, de morte. Existem pessoas, querido, no Mulher Ideal a gente vê muito isso, mulheres que chegam totalmente doentes. Doentes na pele, em órgãos, cabelo caindo, unha quebradiça. Mulheres abatidas, mulheres que a feição é bem desenhada. Você vê e diz, olha essa mulher é bonita, olha o olho dessa mulher. Olha a feição muito bem desenhada, mulheres bonitas. Mas com esse potencial de beleza no pé, por causa de palavras. Porque meu pai me disse que eu não sou bênção, que eu sou maldição. Meu marido não me prestigia, só me diminui. Meus filhos falam que eu sou uma sem futuro. E essas palavras vão adoecendo essas mulheres. E quando elas chegam no Mulher Ideal, elas ouvem uma palavra que Deus a tem como finas joias, que o valor delas para Deus é como o valor de finas joias, que vai sendo apresentado Jesus Cristo, o homem que mais compreendeu mulher, que mais tratou das mulheres, que mais cuidou das mulheres. Aí elas vão saindo, aí pronto, aí a afeição que é bem desenhada, vai sendo levantada, e a gente sabe de notícias. Olha, quando eu encontrei, estava num lugar, Rua da Salvação, estava lá fazendo negócio com o meu corpo, negociando o corpo. Mas estou aqui casada com filhos. Estou vivendo uma vida que Deus projetou para mim. Que aquilo lá era jaz no maligno, isso aqui agora é reino de Deus. Estou vivendo uma vida de reino. Sabe, mulheres que entram com câncer, com diagnóstico, querido. Às vezes até de fazer aquela cirurgia, tirar a mama, mas volta, não estou curada, e a mama está intacta, está guardada. Não, que o útero, e assim, querida, é os homens. Os maridos também vão sendo alcançados. Os filhos vão sendo alcançados. Você não tem noção de onde essa palavra pode chegar. Mas você precisa ter a noção do que ela pode fazer. Porque a palavra não tem barreira, não tem fronteira. Ela não conhece fronteiras. Mas nós precisamos ter a noção. Pai, a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar vazia. Porque essa palavra primeiro saiu da sua boca. Ela não retorna para o Senhor vazia. Aonde eu semear essa palavra, vai haver frutificação, vai haver tudo o que precisa. Amém, queridos? Não tenha o seu coração endurecido. Eu já confessei. Eu não abro mão das minhas confissões. E eu vou melhorando elas. Eu fui ensinada a bordar desde criança, amém? Aí bordava aqueles bordados mais desorganizados, avesso, menino, parecia assim um trem. Era muito corrigida. Mas não, que não presta. Tinha gente que dizia assim, você não tem dom para isso. Querido, hoje eu bordo, ninguém sabe o que é avesso e o que é direito. E sabe o que eu faço com isso? Eu falo, Pai, as palavras que o Senhor tem me dado, elas se tornando um bordado, uma tapeçaria, algo visível, algo tão alinhado, algo tão organizado, que não tem avesso nem direito, é uma coisa só. Porque a palavra de Deus, quando ela entra, ela produz resultados, vira uma coisa só. Deus e a sua palavra são um. Você é o valente de Deus. Querido, nós estamos começando um ano, nós precisamos marcar, não remova os antigos marcos. Uma coisa que eu aprendi no ponto de pregação é estabelecer marcos. Moisés virou para Deus e disse, Deus é a nossa bandeira. Todo exército tem uma bandeira, todo país tem uma bandeira. Existem territórios demarcados. E eu aprendi a projetar os marcos, fazer marcações, delimitar territórios, e não remover
aqueles que já foram fundamentados. Fidelidade à liderança é um pilar, é um marco, é algo que tem que estar bem fincado no meu coração. Fidelidade à liderança. Querido, o povo do mundo diz assim, não, que eu não vou trabalhar, porque eu não vou ser por pastor, eu não vou ser por igreja. Vai olhar a vida de uma pessoa dessa. Não, mulher, eu vi lá, tem dinheiro, mas dinheiro não compra sono. Compra comida, mas não compra prazer de comer. Não compra deleite. Mulher, é tão bom deleitar. Você está entendendo, querido? Eu conheço pessoas ricas, extremamente perturbadas. Mas isso vai mudar. Sabe, querido, tenham os seus pastores, tenhamos os nossos pastores, não como pessoas comuns, mas como alguém que Deus investiu a sua palavra e a sua presença. Amém, queridos? Amor a essa visão, a fidelidade aos pastores. Eu não estou dizendo, querido, que você, pastor, a torneira daqui em casa quebrou, ó. Pastor, eu estou bem aqui, ó. Não, querido, mas, pastor, ó, o meu coração é esse. A minha ideia é essa. Eu penso sobre isso. Eu preciso, sabe, querida, a gente tem que ter pessoas que vão balizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O solitário, ele busca os próprios interesses. Ele tem as coisas dele. Não, meu pensamento, minha ideia, minhas coisinhas, meu negocinho. Quando vê, cai. Mas aquele que se junta, que se integra, que se deixa ver, que se mostra até na sua humanidade, na sua debilidade, e que é corrigido nisso, querido, esse vai frutificar. Vai frutificar. Porque toda terra, querido, para ser plantada, ela precisa ser conhecida. A terra da onde eu venho é uma terra muito úmida, muito úmida assim, muita matéria orgânica. Você pode plantar horta, arroz. A terra do Goiás é uma terra muito ácida. Toda vez tem que corrigir com calcário. Sabe, nós precisamos abrir o nosso coração para os nossos pastores, para ele conhecer a terra. Para ele ver que terra é essa. É uma terra ácida, se é uma terra mais maleável, se é orgânica. Menino, se é um barro, que depois que você cava no barro, bate numa rocha, mas segue cavando que vai bater na água. Às vezes você é uma fonte. Um poço artesiano, mas deixe-se conhecer. Como que eu deixo conhecer? Pelo que eu penso e pelo que eu falo. Pela clareza do coração. Pastor, eu estou junto, mas não é só de falar, não. Eu estou junto em tudo. Oferte com o que você tem, querido. A Bíblia diz que uma igreja queria ofertar, não tinha recurso, mas o povo já tinha se dado a Deus, recurso chegou. Se dê a Deus. Deus sendo o primeiro na sua vida, Ele não vai ter complicação de deixar dinheiro na sua mão, porque sabe que você é um investidor. Amém? Você pode abrir em Jeremias. Aleluias. Jeremias 4:3. Aleluias. Deus é bom. Nós já estamos finalizando. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Amém, queridos? Esse é o melhor ano de nossas vidas. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. Jeremias 4:3 diz assim, assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém, passem o arado na terra endurecida e não desperdicem a semente entre espinhos. Queridos, a gente precisa mexer nessa terra e não desperdiçar sementes em terrenos que não é para frutificar. Não semeie no terreno da sua emoção. Não semeie no terreno da sua preocupação. Não semeie em lugares incertos. Mas semeie naquilo que Deus fala, naquilo que Deus direciona. Sabe, querido, as pessoas falam muito, porque eu não vou dar dinheiro para a igreja. Igreja é terreno fértil. Porque um recurso que chega de um, que junta com o outro, construiu isso aqui, construiu uma casa lá. Sabe, durante toda a semana tem pessoas sendo alimentadas, tem pessoas recebendo a palavra. Sabe, não desperdice sementes. Are, passe o arado. Amoleça a terra do seu coração. Amoleça. Pai, se no ano passado eu tive intensidades. Eu tive coisas que eu fiz, mas esse ano eu quero ir melhor, mais intenso, mais entregue. Pai, o pastor chamar para orar, eu não vou ficar... Querido, porque, amém. Eu não como condenação, mas como que eu falo de mim? Não, uma horinha de orar, eu vou dormir mais uma horinha, que daqui a pouco eu vou trabalhar, eu vou cansar até tardão. Querido, abra mão. Eu decido abrir mão, não, porque uma horinha que eu dormi aqui, não, Deus sabe.
Deus sabe que eu trabalho. Deus sabe que eu pelejo muito. Deus sabe que essa horinha de descanso aqui para mim é importante. Nós precisamos abrir mão dessas coisas. E ir mais intensos, percebendo. Sabe, querido, uma igreja que ora, uma igreja que é sensível ao Espírito Santo. É como a igreja de Atos, que eles se reuniam em lugares e não tinha Instagram. Ninguém mandava dizer o lugar do culto, mas todo mundo aparecia lá. Porque tinha em comum. Tudo em comum, inclusive o senso, o espírito de oração, tudo comum. E nós precisamos nos levantar nessa verdade. E não desperdiçar sementes, mas avançar. Sabe, queridos, frutificação, terra boa. A palavra é uma semente, toda semente já é fertilizada, já está pronta para frutificar, mas solo determina. Solo determina. E eu e você precisamos ser um bom solo. Tem pessoas que já eram para estar frutificando safra atrás de safra. Mas não, deu uma safra, aí a outra a gente colheu aqui uns 15 frutos. E agora? Não, lá não tem nada não, está só em pé. Aí começa aquele, né? Deus vem. Rapaz, tem um ano que eu venho aqui buscar e não tem, ó. Não tem fruto. Aí, não, arranca, está só ocupando lugar, vamos embora. Mas o Espírito, o amor se levanta. Não, deixa aqui, ó, que eu vou vir cuidar. Se daqui um ano o Senhor vir, não tiver fruta, aí o Senhor, né? O Senhor é o dono, o Senhor faz. Sabe, querido, um ano nós temos para frutificar. Um ano. Irmã, tu está dizendo que Deus queria me arrancar? Não é isso, querido. Mas tem áreas da minha vida que precisava ser arrancada. Não foi porque a misericórdia não deixou. Mas eu disse, Senhor, um ano que eu vou me associar ao Espírito Santo. E essa área vai frutificar. Essa área vai romper. Isso vai avançar. Mas nós precisamos, querido, organizar, mexer com a terra do nosso coração. Para que essa frutificação seja ampla, seja rápida. Porque frutos que eram para dar em ano. 6 meses. 6 meses. 3 meses, 3 meses, 1 mês e meio, 1 mês e meio, 1 mês, 1 semana, 1 dia. Querido, porque Deus, Ele não está, menino, olha, isso aqui eu não posso entregar para Ele agora, só em dezembro, fim do ano. Não, Deus não age assim, querido, Deus é rápido em nos abençoar. Você pode se colocar de pé, mas nós precisamos olhar. A Bíblia diz que em Eclesiastes 11, que aquele que olha o vento, não semeia. Por que não semeia? Porque está olhando. Não olha o vento. Nós estamos, querido, num vento de má notícia. É real, querido. A gente mora aqui na terra, a gente vê. Eu vejo televisão também, internet, tudo enquanto. Um vento de má notícia. Porque o dólar foi lá para não sei quanto. Porque é o governo. Porque é mal isso. E eu não estou falando de governos, amém, queridos? Eu estou falando do sistema do mundo. O sistema é caído. E ele tende a colapsar. E ele já colapsou. Quando você olha, a Bíblia revela sistemas econômicos colapsando. A igreja de Atos passou por uma fome, algumas fomes. Eliseu encontrou com uma viúva. E a viúva estava passando fome, porque a nação estava passando fome. Mas Eliseu chega para aquela mulher e diz assim, olha, se tu fizer... Trazendo para nós, amém? Se aquela mulher fizesse um bolo para ela, para o menino dela, ela ia viver o fatalismo. Não, porque assim, eu tenho só um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Mas faz para mim primeiro. Quando ela faz para o profeta, querida, a morte paralisou, a morte que vinha pela fome. Nós estamos passando por um vento de notícias, que vai chegar isso, vai chegar aquilo. Mas você vê, durante toda a Bíblia, os judeus sendo preservados e podendo suprir outros. Porque, querida, a Bíblia não deixa claro, mas se é para imaginar, imagina dentro da palavra. Porque se aquela mulher estava tendo farinha, se ela estava tendo azeite, se ela estava tendo comida, será que o vizinho da esquerda não estava tendo? Será que o vizinho da direita não estava tendo? Será que ela não podia até vender, negociar ali, fazer um escambo, algo não podia estar ativado ali na vida dela? Não tenha medo de vento. Não olhe para o vento. O dólar pode ir a 10, querido.
Deus é poderoso. Eu sou da fé e eu boto minha régua lá onde eu quero. Deus é poderoso para fazer o Brasil negociar em dólar. Sabe por quê? Porque Deus tira governo e bota governo. Deus não está limitado a essas conversões humanas. Não, mulher, deve ser doido, porque é dos Estados Unidos. Como que vai vir para cá? Querido, Deus faz. Não necessariamente dessa forma como eu estou dizendo nesse desenho. Porque Deus tem os próprios desenhos de fazer. A gente que imagina, mas Ele tem desenhos perfeitos. E Ele tem todo o poder para fazer. E você pode confiar. Amém, Alex? Você pode confiar nessa verdade, sabendo que você não vai ser desprovido, que você não vai ser desassistido, mas que dia a dia você vai ser cumulado de benefícios e as cargas vão ser levadas. Pai, esse ano vai ser mais leve, esse ano eu vou correr velozmente, esse ano não vai ser a casa, não vai ser a comida, não vai ser... Pai, o que é um trabalho de uma casa? O Senhor faz, o Senhor me habilita, o Senhor me dá força. Sabe, querido, nós precisamos confiar no Senhor as mínimas coisas e as grandes coisas. Fé, querido, é comportamento. E comportamento começa pequeno. Eu comecei andando, engatinhando. Andei, corri. Fé é comportamento, começa pelas pequenas coisas. Pai, eu creio na minha casa. Eu não sei o que você está lidando, querido. Não olhe o vento. Vento de má notícia. Vento disso, sabe, querido? Porque agora construiu a casa lá, agora vai ser lidar com as crianças. Ei, vento maldito de má notícia, vai ser leve e suave, porque o maior está lá, nasceu no coração do maior, Ele já viu cada criança, Ele é Deus que converte o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais. Ele é Deus que faz convergir nele, querido, e o amor se responsabiliza por tudo. Sabe, querido, não tenha medo de vento, não tenha medo de assumir, não tenha medo de se lançar. Não tenha medo. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Aquilo que pode dar esperança. Todas as vezes, querido, que você olhar para essa palavra, você vai ver que tudo que você fez, direcionado por Deus, que gerou milagres, não tinha na sua mão o recurso, não tinha a farinha, não tinha. E Deus proveu, Ele fez, e Ele deu direcionamento, e houve multiplicação, hoje houve frutificação. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Tudo é possível ao que crê. E Deus é o Deus do impossível. Não olhe o vento. Não olhe o vento. O vento de má notícia. O vento que gera incredulidade. Incrédulo, querido. Não é que, mulher, tu está desfazendo. Tô não. Mas incrédulo não consegue nada. Incrédulo não vive bem. Incrédulo não anda em saúde divina. Porque essas coisas dependem do crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada o coração de Deus é fé. É fé. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é o Deus do impossível. Deus nunca conheceu impossibilidade. De uma mulher virgem, Ele gera filhos. De uma estéril, Ele traz filhos. Ele traz da morte para a vida. Ele faz de 5 pães, 3 peixinhos, alimentar uma multidão. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas em tudo isso, querido, nós sempre vemos corações disponíveis. Corações que a mulher fazer primeiro para o Senhor. Então bora. Sempre houve essa tomada de decisão, esse ímpeto, esse sim dado ao ambiente de milagre. Eu e você vamos viver coisas extraordinárias esse ano. E nós precisamos ser rápidos nesse sim. Não, pronto, é assim, vamos embora. Sabe, querido, pegando junto com os nossos pastores. Não vai pesar sobre eles. Não vai pesar. A Bíblia diz que quando Moisés baixava o braço, o exército de Israel perdia. Quando os homens levantavam os braços de Moisés, o exército prevalecia. Levantando os nossos pastores. Levantando. Querida, eu não sou mais menino. Eu não chego para minha pastora, a senhora não me ligou, a senhora não me abraçou, a senhora não me viu, a senhora passou e não me olhou. Ei, eu não sou mais menino. Essência de filho mais velho. A mãe está ali, está tudo certo, eu estou cooperando junto. Eu estou aqui com o meu pastor, estou cooperando junto. Deixando para que os mais novos sejam cuidados. São muitos filhos, são muitas demandas. Querida, eu sou muito grata ao cuidado que eu tive na minha igreja quando eu cheguei. Porque eu cheguei processada.
lascada de pai e mãe. E eu fui muito acolhida. Eu vejo como isso é importante, porque isso foi determinante, querido, da minha vida. Isso determinou a minha estrutura familiar de hoje. Isso determinou tudo. Mulher, é verdade. Determinou tudo. Determinou aonde Deus está me levando, o que Ele está fazendo. Esse cuidado, esse zelo. E agora eu abro mão, Pai, para que os outros experimentem da mesma coisa. Para que os outros, não que eu não vou ser cuidada, não que eu não vou ser chamada para perto, mas eu vou ajudar a banhar. Eu vou ajudar a banhar, vestir, dar de comida na boca, abraçar. Nós não somos perfeitos, queridos, mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E isso envolve esse desprender-se. Maduros. Abraão, chega. Anda na minha presença. Tá, tô na presença. Pá. Ser maduro. Perfeito. Maduro. Pá, perfeito, maduro. Como é que o maduro faz? Como é que o maduro pensa? Como é que o maduro se move? Essas coisas é muito importante para mim e para você. Ame a visão da sua igreja. Ame. Querido, tem gente que ama um time de futebol. Por que eu não posso amar a minha igreja? Você entende essas coisas? Ame. Entenda como que funciona, qual é a visão, qual é o tempo específico, o que é feito aqui. Porque, querido, lá naquela tem uma visão, outra igreja tem uma visão, lá para todo lugar tem. Mas o ponto de pregação é plantado, é uma semente de Deus específica aqui, nesse solo. Frutifica dessa forma. É alimento e abrigo. Alimento e abrigo. Porque esse lugar mata a fome natural, mas abriga muitos processados emocionais. Alivia muitos processados emocionais. Muitos sobrecarregados emocionais. Amém, querido? Pai, nós te damos graças. Nós bendizemos ao Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos a Ti. Pai, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Essa, Pai, é uma manhã que nós tivemos e que nós honramos ao Senhor estando aqui, Pai. Cada um de nós. Nós não pararemos, nós avançaremos. Pai, eu oro agora pelos nossos irmãos que estão em viagem, que estão com seus familiares, que estão usufruindo de boas coisas, Pai, de descanso. Guardados na entrada, na saída, guardados de todo mal, de toda artimanha maligna, Pai, em nome de Jesus, cada um deles ali, Pai, sendo preservado, Pai, em nome de Jesus, guarda nós e a nossa casa, Pai, nós e a nossa igreja, um ano de maior, Pai, um ano de maior frutificação, de coisas específicas, frutificação específicas, Pai. Nós amamos, nós oramos pelos nossos pastores, pastor Roberto, pastor Adelai, um homem e uma mulher, Pai, fiéis a Ti. A fidelidade é vista, a fidelidade é experimentada, Senhor. E nós oramos por ele, o Senhor guardando, o Senhor direcionando mais e mais. Pai, o nosso pastor andando em saúde divina, sendo fortalecido, sendo guardado, renovado suas forças, Pai. Recursos chegando. Pai, o Senhor sabe de quantas renúncias, de quantas coisas são abertas mão. Mas eu creio, Pai, em frutificação, em colheitas, em restituições, Pai. Eles e os filhos usufruindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém, queridos?